mais de vida que todos nós estamos tendo. Quero te agradecer também pela noite de sono, Pai, que o Senhor deu esse período para a gente parar um pouco e descansar, Pai, para no dia seguinte a gente estar recuperado. Quero te Sim. agradecer porque nós temos um lar, Senhor, onde nós podemos deitar e se tiver frio, a gente pode simplesmente colocar coberto enquanto outras pessoas não têm essa mesma oportunidade do que a gente. Queria pedir Obrigado que pela o misericórdia. Senhor cuidasse das pessoas que moram na rua, Senhor, e sofrem com o Sim, frio. Pai. Sim, Também Pai. quero pedir que o Senhor possa me estar cuidando dos missionários, Pai, Sim, principalmente na Pai. região 1040 que são perseguidos. Sim, Pai. Senhor, eu também queria pedir que o Senhor possa me estar com a família do Ivan e com a família de todos que estão representados aqui. Que o Senhor Sim. possa usar o Ivan como como um instrumento seu, para ele poder passar a palavra para a gente. Bom, Amém. Pai, também queria pedir que o Senhor possa estar cuidando do nosso palavreado, Pai, para que a gente não fale demais e às vezes acabe sendo hipócrita. Bom, Sim. é isso, Pai. Muito obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, mano. Sussa. Galera, eu vou compartilhar minha tela aqui. Aí vocês só dão um ok, ver se tá aparecendo. Pera aí. Pera aí. Oi, Lali, tudo bem? Entrou aí, né? Oi, tudo bem? E Bem, você? bom dia, bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Pessoal, apareceu aí? Vamos dar Para um. mim, tá aparecendo que aham, apareceu. Ah, boa, beleza. Valeu, Lari. Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema, continuando a nossa revista, né? A penúltima aula dessa revista. É um tema, como todos, né, que a gente tem falado, é bem complexo. Esse aqui é bem complexo mesmo. Então a gente vai com calma. Qualquer coisa a gente continua na próxima aula. Tá todo mundo vendo aí, né? Agora, tipo, eu não tô vendo nada, só tô vendo minha tela. Se alguém ligar o microfone e só falar, tá bom, aí a gente continua. Tá Beleza, bom. Valeu. tá bom. Beleza. Então, gente, a gente tem ouvido falar muito dessa segunda palavra aí, né? Ideologia. Muito sobre ainda mais agora, no nosso tempo, né? De agora, nossa fase agora aqui, os anos que a gente tem vivido, tá muito esse negócio de ideologia. Não sei se vocês já ouviram falar de ideologia de gênero, que tem uma brigaiada do caramba por causa disso. É, ideologia né, de cor, de pele. Tem muito esse tema, ideologia, é, entrando na nossa mente, no nosso lar, na nossa cabeça. A gente tem que estudar isso. Ideologia também é aqueles ismos que a gente escuta desde, né, lá do começo da escola, que é o iluminismo, sabe? Vocês já devem ter aprendido iluminismo, barroco, que não é um ismo, né? Deixa eu falar que todos os ismos, mas tem alguns que não são ismos. Nazismo, vários são ideologias, ou seja, a gente vai ver aqui no dicionário o que são ideologias. Ó, eu peguei do dicionário da internet, o mais acessado, né, que é o plural de ideologia, é o mesmo que pensamentos. Eu coloquei sublinhado e negrito para a gente destacar algumas afirmações importantes para a nossa aula. Ó, então, ideologias são pensamentos. O que é significado de ideologia? Reunião das certezas pessoais de um indivíduo, de um grupo de pessoas e de suas percepções culturais, sociais, políticas, etc. Sua ideologia é fazer bem ao próximo. Aqui ele deu um exemplo, né? Tipo, o pensamento daquela pessoa é fazer o bem ao próximo. Então, ela vai seguir aquele pensamento de fazer sempre bem ao próximo. Aí na política, uma reunião das ideias, dentro da ideia de política, né? Características de um grupo de um período e que marcam um momento histórico. Ideologia capitalista.
Um exemplo, né? Ideologia capitalista, ideologia comunista, ideologia socialista, ideologia de direita, de esquerda, centro, tem várias. Ciência da origem das ideias, estudo das ideias de um modo abstrato, doutrina das ideias. Então aqui é a definição do dicionário e o que a gente vai deixar mais destacado. Pensamentos. São pensamentos, igual ele falou aqui, ó, de um grupo de pessoas, de um indivíduo que ele traz para um grupo de pessoas. Vários filósofos, vários historiadores, vários sociólogos, ao longo do decorrer da raça humana, do planeta Terra, foi desenvolvido e, através de uma pessoa, ele trouxe um pensamento que uma outra pessoa gostou e aquela outra pessoa gostou, aí juntou um grupo. Aí alguém que era de fora daquele grupo olhou para aquilo e falou: ah, não concordo com isso. Eu acho que deve ser assim. Aí forma um outro grupo. Aí aqueles grupos, o que acontece? Um briga com o outro. Certo? Deu para resumir bem, mais ou menos, o que acontece quando o pensamento humano, certo? Vamos deixar isso bem claro. O pensamento humano sobressai. Quando, não estou falando que é errado a gente ter, é importante a gente ter como é que fala, uma organização das coisas, um pensamento organizacional das coisas. É importante termos líderes, só que tem um grande porém, que se esses líderes, essas pessoas, tiverem indo contra os pensamentos de Deus, aí sim gera problema. E do decorrer da aula, a gente vai desenvolver o porquê é importante ter o conhecimento de Deus e ser aplicado dentro das ideologias, tá? Então, vamos para o próximo slide, aqui, ó. O dicionário do entendimento, o que é o conhecimento, né? Que é o outro tema, conhecimento e ideologia, que é o tema da aula. Saber, conhecimento de leis, ação de entender por meio da, coloquei entre parênteses, e, sublinhado que é importante, inteligência da razão ou da experiência. Por extensão, ação de dominar uma ciência, uma arte, um método, um procedimento, etc. Ele tinha grande conhecimento de história, deu um exemplo aqui por extensão. Ação de se relacionar com uma ou mais pessoas, manter uma relação por amizade ou por conveniência, pessoas do nosso conhecimento. Então, aqui a gente vai destacar conhecimento da inteligência, da razão ou da experiência. Aqui a gente já pode aplicar a nossa inteligência, que é dada por Deus, a razão, que é dada por Deus, que é o pensamento, que é a ideologia, ou da experiência que temos com Deus e com as coisas de Deus. Tudo é de Deus, galera. Tudo é de Deus. Só que o homem deturpa. Isso é importante a gente ter em mente. Tudo é de Deus. Tudo foi criado por Deus. A inteligência é para o homem criar as coisas. Como a gente tem, não foi Deus que criou, por exemplo, um carro. Ele deu a inteligência para o homem criar o carro. Então, é importante a gente ter isso em mente, em foco, para que a gente vá entendendo o que a gente vai discutir aqui. Se tiver muito meio feijoada já, 10h45, acho que são quase 11 horas, vocês param e falam, não estou entendendo, vai mais de boa, vai devagar, mas se tiver, por enquanto, um leite com Toddy, que é o melhor leite de todos, o melhor achocolatado de todos, vocês vão falando aí, tá? Mas se tiver feijoada... Nescau, coffee. Vocês falam, beleza? Vou manter. Essa frase aqui, ó. Existem uma série de ideologias do passado, presente, que nos afetam. Devemos tomar cuidado. Gente, uma ideia do inimigo, o diabo, Satanás, ele, desde quando ele foi expulso do Éden por motivo de querer ser mais que Deus, querer achar que ele é o cara e que ele tem poder tanto quanto Deus e enganar 1/3 da parte dos anjos, 1/3, gente, não,
Eu imagino que um terço é trilhões e trilhões, porque existem muitos anjos. Ele enganou um terço, tipo, é coisa demais, demais, demais. E dentro desse um terço, não foi só esses demoninhos, esses diabinhos, né? Que a gente, que a gente vê nos desenhos, nos filmes. Gente, caiu gente poderosíssima junto com Lúcifer. É tipo, muito, muito anjo que tinha altíssima patente junto com Lúcifer. Então isso a gente tem que ter em foco. Que a gente acha que é só o Lúcifer. Não, Foi um ele. décimo, não era? Alguma coisa assim? Que foi junto com Lúcifer? Um terço. É isso aí. Um Um terço. terço foi junto. Imagina, tipo, ó, um terço de 100, daí dá um pouco mais da metade, Dá dá uns 35 aí. 300 335, né? Por aí. Não, de 1000, tô falando 335, mais ou Ah, menos. tá. Que falou de 100? Ah, É, não, acho que. Não, dá 333. isso. Vírgula 3. Então, 3,3. tipo assim, sim, falando de 1000, né, que eu dei exemplo. Agora imagina de trilhões e trilhões. É nego demais, assim, é muito, muito, muito anjo. E foi o que eu falei, junto com ele caiu várias patentes altíssimas, porque eles têm hierarquia, tem hierarquia no céu. Pois a gente pode até fazer um estudo disso. Tem os serafins, os querubins, tem os anjos de guerra, anjos da morte que Deus envia, tem vários tipos de anjos. Anjos de louvor, até o anjo Miguel é um dos mais poderosos, que ele é o anjo, né, que é o líder do exército de Deus. E, e assim, caiu uma galera, gente, uma galera mesmo. E o diabo, ele vem passeando pela história do homem, desde Adão e Eva, que ele mesmo que se apresentou para Eva, e Adão, vacilão, que sabia a ordem de Deus, foi no papo também, ou seja, os dois estão errados, os dois erraram. Deus falou, pode curtir tudo, só não vá querer saber sobre o mal. Eles foram, o diabo fez na cabeça deles, ou seja, ele enganou. Ele é pai da mentira, isso a gente tem que deixar claríssimo, ele é o pai da mentira. E como ele conseguiu enganar um terço da parte dos anjos, né, gente, ele enganou os anjos, isso é muito poderoso, assim, tipo, da parte dele. Ele conseguiu enganar os anjos, um terço da parte dos anjos. E ele enganou Adão e Eva. Então, o que ele está fazendo? Ele está passeando pela história do homem, aprendendo muita coisa com as eras dos homens, desde a época medieval, desde a época dos índios. E muita da galera que às vezes não acredita, né? Ela fala, mas a Bíblia, não sei o quê, não sei se eu acredito na Bíblia, beleza. Você começa a pegar desenhos nas paredes dos maias, dos australianos, do pessoal da Amazônia, de tudo quanto é canto do nosso planeta, a gente consegue enxergar que existem desenhos que batem muito com Gênesis e Êxodo, muito, bate total. Grande dilúvio, grande enchente, foi descoberto na Amazônia desenhos né, de água, assim, pessoas pedindo ajuda, animais diferentes se afogando e desenhos de seres estranhos com asas, seres assim gigantes com pessoas pequenininhas. Isso está escrito em Gênesis, escrito em Êxodo. Então, assim, o diabo ele vem passeando na história. Ele vem atormentando mentes de pessoas como o próprio Hitler, como o próprio Stalin, como o próprio vários ditadores aí que estão passaram pela história e tem ainda hoje vários, vão vir outros mais. Então ele vem se adaptando, entendeu? E ele vem jogando ideologias dele na cabeça dos homens. E a gente tem que tomar cuidado, porque não sei se vocês já perceberam, galera, que várias ideologias vão contra a Bíblia. E eles têm um poder de transformar que a Bíblia é má, os crentes são maus. Não, eles são preconceituosos, eles são eles são pessoas que vão contra o amor ao próximo, sendo que Jesus falou que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas.
Então, é muito perigoso, por isso que devemos tomar cuidado. Porque Jesus Cristo, ele ensina o verdadeiro amor. Só que o diabo, ele é tão astuto, tão maligno, que ele quer jogar é, Jesus, jogar os ensinamentos de Deus, da Bíblia, contra. E muitas pessoas caem. Por que caem? Porque não estudam, porque não têm o conhecimento verdadeiro. Tem um cara que eu sigo no YouTube, que ele coloca ele é cristão, ele faz vários estudos aprofundados da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, que muitas coisas que a gente tem dúvida, ele vai atrás, busca, junto com a geografia, com a história do mundo, com a física, com a química, e ele comprova. Isso para ir contra os ateus que falam que a ideia dos crentes é viagem. Mas ele comprova, fala, não, isso existiu, isso existiu, isso existiu, isso teve, isso tem, isso vai ter. Ele coloca em inglês, knowledge is power. Knowledge, sabedoria é poder. A sabedoria é poder. Knowledge is power. Então, a pessoa que tem sabedoria, tem conhecimento, tem poder. Até vários, a gente pode ver vários filmes aí, a gente gosta de falar muito dos heróis, né? Tem muito inimigo de alguns heróis que têm um conhecimento, só que eles têm o poder. Por quê? Porque eles usam para o mal. Só que se a gente tiver o conhecimento certo, conhecimento de Deus, aí sim a gente tem o grande poder. Ó, na Bíblia King James atualizada, que é a Bíblia mais... a versão King James é a mais próxima do original, lá do hebraico, do grego, né, das Bíblias mais antigas, que ela é em inglês, mas eles traduziram. Quando vocês comentam, ó, tem esse versículo aqui, ó, naquela época do apóstolo Paulo, já rolavam umas ideias assim, ó, pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, que é o nosso apóstolo Paulo, e o outro pensador, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Gente, esse versículo aqui é muito atual. Tipo, um exemplo, né? Vamos dar um exemplo bem atual. Ah, eu gosto do Bolsonaro. Ah, eu gosto do Lula. Aí já começa a briga entre duas ideias. Ah, é porque eu sou de direita, eu sou de esquerda. Gente, não tem problema nenhum a gente ter pensamentos, ideias de um jeito que você acha que o mundo seria melhor de tal forma. Mas o problema é quando a gente coloca o nosso pensamento acima do pensamento de Deus, entende? E na Bíblia tem tudo, tudo mesmo. É que a gente é preguiçoso, a gente não estuda, a gente não lê, a gente não se aprofunda. Então, quando começa esse, porque eu sou de tal, porque eu sou de tal, o certo é a gente falar, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Ah, pô, mas aí você está sendo meio, almofadinha, você está sendo meio bobão, né? Pô, você é de Cristo. Mas aí você, se você for uma pessoa que estuda, você tem uma condição de poder falar, não, eu sou de Cristo porque Cristo ensina o amor, ele ensina isso, ele ensina aquilo. É importante a gente ter isso, ó. Isso já ocorria no tempo de Paulo. E Paulo está aqui, ó. Tá vendo como a Bíblia tem tudo? Ela é super atualizada. Super atualizada. E vai ser atual daqui 100 anos. Ó, quando alguém fala, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não está aí agindo um absoluto segundo as ideias humanas. A gente tem que ser absoluto segundo as ideias de Deus, galera. Até aí, tudo bem? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, vocês param, a gente conversa, tá? Se alguém quiser perguntar sobre as ideologias que pensa, tem várias aí, né, que são perigosas, como, por exemplo, o machismo, como, por exemplo, o feminismo, que dá uma ideia errada da mulher, que é feminilidade, você ser feminilidade, isso não rebaixa a mulher, não coloca a mulher nunca contra abaixo do homem. A mulher é tanto quanto o homem. Deus fez a mulher para ficar ao lado do homem e o homem para ficar ao lado da mulher. É um tipo de ideologia que começa a colocar ódio nos homens, aos homens, né, ao sexo masculino. Tem vários. Se vocês quiserem perguntar, a gente discute. Mas se não quiser, vamos continuar. Se der tempo, a gente termina hoje. Esse aqui é um grandíssimo problema. Sincretismo. Essa é a arma mais poderosa, como o Vandré já falou em aulas passadas, o Felipe já falou em aulas passadas. É um poder muito forte do diabo, gente. Mas muito forte.
que é o sincretismo? É a mistura das coisas. O diabo fez o quê? Desde lá de trás, ele começou a misturar espiritismo, jogou dentro do cristianismo. Começou a jogar ocultismo dentro do judaísmo. Começou a jogar ideias erradas do judaísmo dentro do cristianismo. Ideias de umbanda, religiões africanas dentro do cristianismo. Aí o que acontece? A gente vê aí em vários vídeos que o pessoal até zoa, de nego rodando, nego caindo no chão igual barata, nego gritando. Por quê? Porque isso são de outras religiões. Tipo, não é o puro cristianismo, entendeu? Então, muita gente às vezes vai pela emoção. Aí, na hora que toma uma bordoada de Deus, não aguenta, pede para sair. Por quê? Porque ele foi inundado pelas ideias erradas de outras ideologias, outros pensamentos que veio do nosso inimigo, que veio dos anjos caídos, não propriamente de Lúcifer, mas de alguns anjos caídos. Você deve ver uma série de deuses egípcios aí no passado. Eram todos anjos caídos, gente. E são, né? São todos. Série de deuses maias, astecas, hindus. Se você começar a ver a carinha deles, você vê, putz, Deus não tem essa carinha de dente de crocodilo, 7 braços, aí você vai ver tem uma asa atrás. Aí o pessoal pega a ideia desse anjo caído e faz uma ideologia. Aí cria uma religião. Sendo que lá atrás, os homens tiveram a oportunidade de andar com Deus, desde a época lá de Noé, do dilúvio, depois teve uma segunda chance, aí teve a Babilônia, aí o diabo começou a agir pesado na ideia dos reis, aí teve Daniel e seus amigos, já tinham outros deuses lá, que são os vulgo anjos caídos, que caíram junto com Lúcifer. Então os anjos caídos queriam o quê? A adoração. Queriam o quê? Ah, não, eu quero ser adorado. Os índios americanos, os índios brasileiros, eles tinham um Deus só, gente. Depois de um tempo começou a aparecer Deus Sol, Deus Lua, Deus Lobo, é, vários. Por quê? Porque os anjos caídos tiveram influência na história. E até hoje eles têm influência na história. E a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer a Bíblia através da leitura e da meditação. E o diabo ele vem com umas ideias erradas mesmo para poder dividir a igreja. Ele quer dividir, ele quer destruir, ele não quer que Deus vença. Sendo que ele já sabe que ele é derrotado, né? Só que o que ele faz? Ele engana as pessoas para as pessoas enganarem outras pessoas. Entendeu? Essa é a ideia. Gente, essa é a ideia. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente começa a ver coisas estranhas, ideias, e eles vão entrando assim, devagar, assim, vão entrando igual uma cobra mesmo, igual uma cobra rastejando que a gente nem vê, do nada picou nossa perna. Então a gente tem que tomar cuidado, galera, cuidado mesmo, porque a hora que ele entra e vem para destruir, roubar, matar e destruir. É literalmente mesmo as 3 palavras: roubar, matar e destruir. Tudo. E galera, tinha um pastor velhinho que já faleceu, que era top. Eu ouvi ele falar um dia que o diabo, ele é o que senta no primeiro banco da igreja. Por quê? Para tirar nossa atenção do culto, fazer a gente olhar o celular. Quando eu falo o diabo, não estou falando do próprio Lúcifer, estou falando dos milhares de anjos que caíram junto com ele. Cada um tem uma função. Eles mesmos fizeram ali uma distribuição de hierarquia entre eles. Não, você vai aqui, você vai ali, você vai agir aqui. Então ele tá em todos os lugares. Então a gente tem que ficar esperto, a gente tem que andar com Jesus, porque não é brincadeira. Não é brincadeira. Agora uma pergunta. A gente deve amar o nosso próximo? A pergunta dentro da pergunta. A gente deve odiar os pecadores? O que vocês acham, galera? Queria que vocês dessem uma opinião sobre essa ideia aí, ó, que eu joguei. A gente deve amar o nosso próximo? A gente deve odiar os pecadores? Não, porque a gente estaria sendo porque a gente estaria simplesmente indo contra Deus se a gente odiasse os pecadores. Tipo,
a gente é pecador, mas Deus ama a gente. Ah, mas a gente é salvo, Gabriel. Tipo, então a gente não tem que Eu sei, mas... odiar aquele cara que é. Pô, aquele ah, cara que tem um monte de piercing, tatuagem na cara inteira, que é. Vai, digamos, que é respeita o cara. homossexual. Hã? Jesus teve respeito com todo mundo, então acho que você não aprova aquilo, mas você deve respeitar a pessoa, porque ela também tem o livre-arbítrio. Palavra difícil. Eu É isso entendi. aí. Galera, o que vocês acham mais? O Gabrielzão mandou uma ideia certa. Quem tá Então, com. Manda. Aí sim, aí que eu gosto. Vai lá. sobre amar o próximo, sim, né? Porque é tipo um mandamento, do simplificado, assim, digamos que simplificou em dois, é um mandamento. Segundo Isso. mandamento. E sobre odiar o pecador, era isso, né? Aí, ó, tá aí, ó. Era os pecadores. Não devemos, porque o próprio Jesus, ele veio para buscar e perdoar os que estavam perdidos. Boa. Então, não, a gente não deve odiar. Sim, não concordar com o que eles fazem, né? Tipo, não aprovar, incentivar, mas, tipo, tentar de alguma forma ajudar. Falar de Deus Então, pra eles, isso. então, assim, você acha que é tranquilo, então, se a gente andar com, vamos imaginar aqui, vamos pegar assim, vamos mais nos pesados, nos que mais tem discussão. Ah, é de boa, então, eu tenho um amigo homossexual? Você acha, Lari? Então, eu tenho, sabe? Eu tenho um amigo que, apesar da idade, eu Terapia. acho que ele não tá pronto para decidir isso, mas Uhum. eu tenho e ele sabe que eu não concordo, que eu não apoio, que eu acho que é errado e já falei para ele que, tipo assim, as pessoas que vão para o céu, para ir para o céu, elas têm que aceitar Jesus, né? Isso. Ninguém disse que isso é uma coisa errada. Então, se ele não mudar, ele não vai para o céu. Tipo, isso é uma certeza, porque só vai quem aceitar e mudar, entendeu? Viver de acordo. Isso. Então, eu acho que podemos sim ter, mas deixando bem claro que o que nós cremos e explicando aos poucos para ele, né? Não dá Boa. pra chegar e falar assim, pá, você vai Eu pro bato céu. nessa tecla também. Concordo com vocês. Certinho. O que que a gente deve. O que que a gente deve fazer? Eu tenho amigos também, Lali. Tenho vários colegas de turma, de faculdade, de hospital. E é exatamente isso. A gente não ter vergonha e não deixar de mostrar assim, o amor de Cristo, o certo. Só que a gente não deve concordar, como você falou perfeitamente. A gente não deve concordar com o pecado, entende? A gente vai chegar num versículo aqui que vai matar isso que eu abri discussão. Ô, Gabriel, eu falei para provocar mesmo, irmão. Você tava certo. Eu falei, mas e você? Fica Foi sussa, para fica provocar, sussa. mano. É para você falar mesmo. Mas o que você e a Não, Lali fica suave. falaram tão certo. É exatamente isso. Eu fico muito feliz de saber que vocês pensam assim, porque é exatamente isso. Porque Jesus andava com pessoas também que tinham vidas erradas. E ele amou todo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho para morrer por todos, para morrer pelo, para pagar os pecados da humanidade. Sendo que assim, ele andava com pessoas que tinham problemas também, que tinham pecado. E não é porque aquela pessoa tem aquele tipo de pecado, e tem outras pessoas que têm um pecadinho, né? Pecadinho, né? Não existe isso, mas um pecado assim, um pouco mais menos visível. Todo mundo é igual, gente. Todo mundo é pecador. Então a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Tem uma galera que comentou aqui, ó, o Lucas. Eu acho que não devemos odiar os pecadores, correto? Pois Deus disse, amar é o próximo como a nós mesmos. Isso aí. Ou seja, mesmo com as pessoas tendo erros, nós também temos erros, certinho, cara. Todos somos pecadores, com certeza. Não precisamos concordar com tudo que as pessoas fazem. Isso aí. É isso aí. É legal a gente ter isso em mente. É legal ter isso em mente. Porque o que o diabo faz? Usando a nossa própria carne, ele joga o ódio dele, o ódio pecaminoso para quem, tipo, não, aquele cara tá pensando contra mim,
aquele cara tá pensando errado, ele tá indo contra Deus, ele tá indo contra a Bíblia, e aquele cara merece morrer, aquele cara merece ser metralhado, aquele cara merece, tipo, sabe, tem que pegar leve, galera. Tipo, pensamento assim, pô, aquele cara tá vacilando, vamos trocar ideia, vamos mostrar a verdade. Aí o que a Lari falou aqui, ó, devemos demonstrar o amor de Cristo para todas as pessoas. Exatamente, isso. Matou, acabou. É isso daí mesmo. A gente tem que demonstrar o amor de Cristo. A gente vai, através da nossa vida, a gente vai pregando o evangelho através, às vezes, é importante falar, claro, é importante a gente falar da Bíblia, falar de Jesus, mas a gente tem que demonstrar com ações também, com a nossa vida. A gente pode ser amigão daquela pessoa. E aquela pessoa vai ver Jesus na gente. Vai falar, pô, a Lali tem alguma coisa que, pô, ela tá sempre, sabe, mesmo no momento que ela tá triste, mas ela consegue ter sabe, uma paz que eu não entendo. Pô, o Gabriel Cardoso, como é que ele consegue ser tão de boa assim? Sabe, aquela pessoa que vive num pecado que às vezes a pessoa até pensa, às vezes até tirar a própria vida. Só que se a gente demonstra o amor de Cristo através das nossas ações, gente, já vale muito. E no momento certo, Deus vai preparar para que você fale do amor de Deus. O Espírito Santo já vai trabalhando naquela pessoa. Então a gente não deve odiar o pecador, não deve. A gente tem que lutar contra o pecado dele, que muitas vezes nós temos também. Então a gente tem que entregar para Jesus, consagrar aos pés de Cristo os pecados, porque ele morreu por isso, para que a gente tenha vida. Não vida, tenha vida aqui na terra, mas a vida depois com ele, no paraíso. Quem tá on aí? Gabrielzão, você tá com voz? Se tiver o Gabriel Cardoso. Pai tá on. Você tá on, você já orou. Vamos ver se o Gabriel Pai tá on. consegue ler Efésios 6:12 para nós? Eu tô aqui sim, deixa eu só Boa, abrir. mano. Abre aí. Achei que você tava sem voz igual a Pai Laricinha. tá de Celta. Manda aí, Efésios 6:12. É muito boa essa Ó, antes expressão, de pai você tá ler, on. Mas, tipo, o pai tá off depois do final da Champions. depois vai tá off. Ô, Gabrielzão, antes de você ler, cara, o que a gente conversou aqui agora, nesses 5 minutos atrás, que o pessoal falou e tal, olha só como vai ser bem definido agora a resposta para a pergunta que eu fiz e vocês falaram corretamente. Manda bala. Pode ler. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Beleza? Tá vendo? Valeu, Gabrielzão, se quiser fechar. Cara, eu coloquei aqui também, ó. Porque não temos que lutar, é uma outra versão, mas é a mesma coisa. Contra a carne e sangue. Quem que é a carne e o sangue? Vamos ver se vocês manjam aí. A nossa luta não deve ser contra a carne e o sangue. Que é quem? Contra os seres humanos. Tem outras versões que falam que nós não devemos lutar contra os seres humanos, mas sim contra os principados, que é um tipo de demônio, contra potestades, que é outro tipo, contra os príncipes das trevas, que são outros tipos deste século, que desde a criação do mundo é sempre atual, ele quer dizer desse século, que é o que estamos vivendo agora, que são demônios daquela época que ainda agem contra as hostes espirituais, contra uma galera de demônios, tipo, que vem querendo destruir, da maldade, espirituais da maldade, um grupo de espíritos da maldade nos lugares celestiais, ou seja, a gente tem que lutar contra o demônio, contra o espírito do mal, contra o diabo, contra o inimigo que está fazendo que aquele nosso amigo esteja em pecado, com que a gente esteja em pecado, contra qualquer pessoa que esteja com a gente esteja em pecado. A gente não tem que lutar contra aquela pessoa. Pô, por que aquela pessoa está fazendo aquilo? Aquela pessoa merece morrer e tal, não sei o quê.
Não, gente. A gente tem que orar por aquela pessoa. Porque as nossas armas... Putz, eu não sei se vai dar pra terminar hoje, tem muita coisa. Porque a nossa arma não é arma de revólver 38, não é bazuca, não é espada, não é... O cara chega assim, em nome de Cristo, eu te matarei com esse 38. Então, já viajou na maionese, né? Então, mas Nossa, viajar na maionese é da época do Felipão, aí, eu esse quero Felipe, dizer esse termo isso. aí, meio antigo que eu falei agora. Mas, Da hora. Com Outro termo certeza. antigo. com Outro termo certeza. Você tá aí, né, mano? Eu vi que você São entrou, eu Paulo. tava no meio da galera. Tudo bem, irmão? Tudo tranquilo. Se Consegui dar quiser um falar, Você pulo pode pegar uma falar aí, cara. conversa, Felipe. de boa, tô escutando. Boa. Né, então nossas armas, gente, eu vou depois mostrar aqui algumas das nossas armas mais poderosas. Só que depende se a nossa arma vai estar bem calibradinha, né? E tem um jeito da gente deixar a arma bem calibradinha. Então, galera, vamos focar bem nesse versículo, que é o que responde essa pergunta aqui, ó. Devemos odiar os pecadores? Não, porque a nossa luta não é contra os seres humanos. Não é contra os seres humanos. O diabo é ruim, ele é maligno, ele é nojento. A gente tem que ir contra ele e os anjos dele. Que eles que fazem os seres humanos serem mal. Claro que a gente tem uma grande responsabilidade, como a gente já viu em aulas passadas. A culpa é da nossa mesmo. Mas puxa, eu vacilei porque o diabo fez isso. Não, calma, também não é bem assim. A gente tem a nossa culpa também, né? Agora aqui, ó, outra perguntinha. Alguém tem medo do livro Apocalipse? Se vocês quiserem só escrever sim, não, ou falar sim, não, ou por quê, pode falar. Apocalipse dá medo de ler, hein? É, tá. Eu já li uma vez, e daí eu li a segunda, por causa que tem muita expressão que, Tem. tipo, que traz, porque, por exemplo, a da viúva e o dragão, ele tá tentando trazer para um termo, no meu ponto de vista, foi que eu percebi para que a gente consiga entender. Tipo, Aham. eu achei Sim, mó da hora, sim, só que dá medo. tem. Então vamos lá ver por que que, né, essa perguntinha, vamos responder ela. Aí, Se ó, aí, sim, ó. falta de conhecimento. Olha, Olha lá, ó, ideologias até dentro das igrejas nos forçam a ter é medo mais. desse livro. Gabrielzão, olha o primeiro versículo que está escrito. Não o primeiro, o terceiro. Olha o que está escrito, ó. Ele começa, é o único livro da Bíblia que começa assim, ó. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Você falou, Aí, ó, na segunda leitura, você falou que viu parece bastante um coisa da vídeo. hora, certo? Aham. Então, por quê? Porque você leu meditando, você leu assim mais, pô, prestando atenção, fazendo estudo, buscando conhecimento. Bem-aventurado, gente, é a mesma coisa que feliz. É o primeiro livro da Bíblia que fala, o primeiro e único que começa assim, ó. Feliz aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia. Ou seja, vai estar bem de boa aquela galera que ouve e lê esse livro. Então, tipo assim, não precisa ter medo. Por quê? Porque os que estão com Deus tá de boa, entendeu? Tipo, a gente tá bem, a gente tá tranquilo. Claro que a gente vai passar por, como a gente sempre passa, por vários problemas, várias coisas. Então, assim, o que que é? Foi o que o Gabriel falou. Pô, depois teve muita coisa da hora que eu achei que dá um exemplo de tal coisa, que mostra tal coisa, tal, não sei o quê. Por quê? Porque o Gabriel meditou, ele usou uma das armas, não o revólver 38. Ele usou uma das armas, a meditação na palavra. Então, feliz é aquele que lê Apocalipse. Feliz é aquele que ouve as palavras de Apocalipse e guarda as coisas que nelas estão escritas de Apocalipse, porque o tempo está próximo. O tempo de Jesus voltar está próximo. A gente tem visto aí vários sinais, vários sinais, que nem tem como mentir que tem acontecido. E todos esses sinais estão em Apocalipse. Então o tempo está próximo. Vai acontecer mais coisa ainda. A gente não pode cravar quando Jesus vai voltar, mas está muito perto de Jesus voltar. Então a gente feliz é aquele que lê, que busca o conhecimento dentro de Apocalipse. Eu só coloquei esse exemplo de Apocalipse porque muita gente fala que tem medo.
Mas o Gabriel falou, tenho medo. Mas depois ele falou assim, não, mas tem umas coisas que eu li na segunda leitura que foi da hora. Ou seja, ele foi melhor a segunda leitura, por quê? Porque ele usou uma das armas, que é a meditação. Olha aí, ó. O diabo e seus anjos estão com insistência, faltou um para criar mecanismo para destruir o exército de Deus. Eles estão com uma insistência gigantesca. Eles sabem que eles são derrotados. Eles já são derrotados. Então, quanto mais ele poder destruir do exército de Deus, derrubar as pessoas, jogar tristeza profunda, jogar raiva, jogar sentimento ruim, jogar ódio, é o que eles estão criando vários mecanismos para poder destruir o exército de Deus. Aí aqui, ó, devemos ler e estudar. E uma das coisas, Gabrielzão, na verdade você fez essas três aqui. Você falou que a segunda leitura de Apocalipse foi melhor para você. Por quê? Porque você leu, você estudou e você meditou no livro. Sim, Então na isso primeira daí, vez que eu cara, li, eu fiquei você leu cagando de assim. medo Então, o que aconteceu? na Você primeira vez. Daí eu fui a leu? segunda porque eu falei, não vou ficar com medo disso daí não, quero saber. É isso aí, mano. Daí, É isso daí eu fui daí. fundo, né? Isso daí. Mas É me isso dá daí aquele mesmo. aperto no coração. É porque você começa a Principalmente na ver. parte das trombetas. Nossa, Sim. imagina, você tá de boa assim, vendo filme, dando você escuta, tá! Mas aí você pode ficar. Aí você vai ter um alívio, mano, porque é aí Jesus já vindo já pra levar a gente aqui dessa vida nossa doida Porque daí vai aqui estar acabando, né? pra nossa casa, realmente a nossa casa. É. Meu Que aqui professor de é. religião na escola, ele acha que a gente vai conseguir ver Jesus. Meu professor de religião. Ele acha que Jesus volta, tipo, na minha geração ele fala que ele acha que Jesus volta. Ele acha que ele não vê, mas que a minha geração talvez veja. É um pouco complicado a gente bater o martelo nisso daí, né? Então, não dá pra saber, Mas tipo, não dá, porque, na verdade, é assim, a muito. gente tem que. A gente, Jesus fala que ele vai vir como um ladrão, que é que o ladrão vem para assaltar a casa e tal, né, pega de surpresa. Só que Uhum. se a gente estudar, meditar e ler a Bíblia, é um A ladrão gente que você vai estar fala com assim, câmera de segurança. tipo assim, fala, meu, esse ladrão tá vindo, porque quando ele chegar, a gente já vai falar, putz, ele tava para chegar mesmo, entendeu? Tipo, só que aquela galera aqui que não lê, não estuda, não medita, fala, meu Deus, ele chegou, meu Deus do céu, tipo, agora já era, entendeu? Então, assim, essa é uma arma muito forte. Ler, estudar e Viu? meditar na Bíblia. Opa, Só que vocês estão com medo aí de Apocalipse, a próxima revistinha que a gente vai estudar é sobre isso. aí, ó. Boa, Felipão. Boa, irmão, isso daí, top. Eu Mas queria Para fazer uma queimar os pergunta. neurônios. queima. Manda, quem vai perguntar aí? Pode perguntar. Eu queria perguntar assim, tipo, Manda. eu lia quando eu não lia, assim, quando eu não ia na igreja e tal, eu lia a parte de Apocalipse porque, sei lá, eu achava mais da hora. Aham. E errado isso, né? Mas tudo bem. Não, mas é da hora pra caramba mesmo, pode ler. Aí, não, mas tá, tipo assim, aí, sabe, eu não tenho medo por mim, assim, mas, tipo, tem muita gente da minha família que eu fico triste, sabe, porque tem tanta coisa que vai acontecer Sim, e eu não, tipo, eu não vou passar por isso, mas pode ser que gente da minha família passe, sabe? Tipo, eu fico triste por isso. sim. É, essa tristeza, né, Felipão, é compreensível, né? Mas aí o que a gente tem que fazer, Lali? A gente nunca sabe o que vai acontecer daqui um segundo. Então, assim, o que que eu tenho, a mesma tristeza que você tem, mas o que eu vou deixar para você, para te acalmar, é que a gente tem que orar sempre por essas pessoas e pedir para que o Espírito Santo faça morada no coração delas. Porque imagina, olha quantas pessoas, que nem o apóstolo Paulo, ele era Saulo antes, ele perseguia os cristãos de uma forma assassina. Então você olha para Saulo, você fala, meu, esse cara nunca vai se converter. Esse cara não. Esse cara que persegue os cristãos, esse cara né, que destrói a igreja. Até um certo momento que o próprio Jesus falou para ele, Saulo, por que você me persegue? Só que ele não está falando que persegue Jesus
persegue Jesus, mas ele quis ir para a igreja. Por que você persegue tanto a igreja? Então, Lali, na hora que Deus tocar o Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, tocar no coração dessas pessoas que você fica triste, elas podem espernear, elas podem gritar, elas podem ficar com raiva, pode chorar. Eu não vou seguir, não sei o quê, blá blá blá. Não tem chance, minha irmã. Na hora que o Espírito Santo chegar, é sem chance. Acabou, já era. Aquela pessoa, ela é dominada pelo Espírito Santo de Deus. Então, assim, a gente fica triste por muitas coisas que vão acontecer. Só que a nossa função é ir de pregar o evangelho. A gente tem que falar de Jesus. Porque a gente joga a semente, mas o Espírito Santo que faz crescer. Então, continua, Lari, orando. Continua, quando você tiver oportunidade, lança uma sementinha. Fala, olha, mas Deus está ensinando tal coisa nesse ponto que você está discutindo aí, que você está pensando. Sem briga, sabe? Se você vê que a pessoa está se irritando, está sendo ignorante com você, recua. Fala, não, tudo bem, essa aqui é a minha ideia. Um próximo dia vai ter uma outra oportunidade. E uma coisa que eu sempre peço a Deus, para que Ele nos dê oportunidade para pregar o Evangelho. E Ele dá. É impressionante. Você ora, Senhor, por favor, me dê uma pessoa hoje para falar, nem se for 5 segundos, que Jesus te ama. Já vai aparecer. Eu te garanto, vai aparecer. É impressionante. Quando eu peço, cara, é impressionante. Ele manda alguém, põe alguém no nosso caminho. E a gente sabe que é aquela pessoa. Então, Lali, continua orando por essa pessoa, por essas pessoas. Tiver a oportunidade de falar, fale. Se a pessoa começar a ser ignorante, começar a querer brigar com você, dá uma recuada, fala, não, tudo bem, tudo bem. Um certo outro dia vai ter outra oportunidade. Deus é Deus. Deus é o criador de todas as coisas, é nosso melhor amigo. Ele entende nosso coração, ele sabe nossos pensamentos. Então, assim, transforme esse sentimento que eu tenho também, muitas vezes, de tristeza, em esperança. Esperança. A esperança de Cristo que pode fazer morada no coração dessa pessoa. Tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Ver se a gente consegue terminar hoje. Não sei, hein? 11h37 até 11h45. Vamos lá. Aqui, ó. Ir pro terceiro, ó. Orar barra conversar. Coloquei em letra maiúscula por quê? Porque a oração, gente, às vezes a gente faz aquelas orações meio repetitivas, né? Ah, Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Nos dê uma boa noite de sono. Em nome de Jesus, amém. Tipo, meu, beleza, Deus vai falar assim, tá bom, filho, tranquilo. Só que ele gosta que a gente converse, que a gente, sabe, se derrame mesmo com ele. Fala, pô, aquela pessoa fez aquilo hoje de manhã, eu não gostei, Senhor. Não gostei, Jesus. Poxa, eu fiquei chateado, fiquei bravo, desejei que eu ia socar a cara dela. Poxa, sabe, conversar mesmo. E falar, me desculpa se eu tive esse pensamento, me perdoa. Nossa, hoje, amanhã vai ter uma prova complicada, não sei se eu vou conseguir bem, né? Poxa vida. Tipo, vai conversando, conversa. No final, em nome de Jesus, amém. Porque você entregou, né? Você fez a ponte entre Jesus e o Pai. Mas é conversar, gente. A gente não conversa com Deus. E essa é uma terceira arma para que a gente enfrente as hostes espirituais malignas. Olha só essa palavra aqui do mal. Para que a gente enfrente o nosso inimigo, o diabo, que ele vem para roubar, matar e destruir. Ele vem mesmo, sem dó. E ele entra de acordo com a nossa fraqueza. Você já sabe que aquela fraqueza, putz, o diabo está pegando aqui num pecado meu que ele sabe que eu vou escorregar. Então você já começa já a ficar esperto, já começa a ficar em oração, já começa, mentaliza Jesus, já começa a ficar em oração. Você sente que ele está vindo, já começa. Se ligar nas estratégias que o inimigo faz para nos derrubar. Que é a quarta que eu acabei de falar. A gente tem que se ligar. Ó, gente, algumas armas aí, ó. Armas. Primeira, oração, proclamação da poderosa palavra de Deus e autoridade para desviar oposições demoníacas. Em Atos 16:18, né, eu vou ler na versão Ara,
que é a versão que a gente usa, mas Atos 16, 18, diz assim, ó. Deixa eu só pôr na versão ARA aqui. Diz assim, ó. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito do mal: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela, daquela pessoa. E ele, o diabo, o demônio, na mesma hora saiu. Isso é proclamação da poderosa palavra de Deus e autoridade que Jesus nos dá quando a gente está em sintonia com Deus. Porque não adianta nada você não estar em sintonia com Deus, vem uma pessoa lá que está, né, com aquele demônio, você vem que fala assim, em nome de Jesus sai. Às vezes o demônio vai até rir da sua cara. Então a gente tem que estar em sintonia com Deus, com a leitura da palavra, meditação, oração, conversa com Deus. Fortalezas, outra arma. 1 Pedro 5, 8 a 9. Eu mesmo vou ler aqui, galera, para ir um pouco mais rápido. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, o nosso adversário, anda em volta, em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Imagina que é um leão que não comeu há uma semana. Ele está andando em volta. Resistir-lhe, firmes na fé, ou seja, a gente tem que resistir, como se fosse aqueles filmes medieval, com escudo. Resistir o inimigo, sabe? Ele vem para cima, a gente está com o escudo firme aqui. Tem aquele lance da armadura de Cristo, né? É em Efésios que Exato. fala, não é? Isso, exatamente, mano. Exatamente. E esse lance, a gente tem que ter todas as partes das armaduras, que naquela época que foi escrita, as armaduras que eles usavam mesmo, capacete, peitoral, escudo, espada, bota, como se fosse uma armadura. Imagina uma armadura mesmo de um guerreiro. É o que a gente tem que vestir ela. A gente tem que resistir o diabo com o escudo da fé. Vamos usar um pouco aqui a armadura, né? Nesse texto. Certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. A gente tem que resistir, gente. Resistir o diabo. Porque ele vem com força, mas vem mesmo. A gente não pode subestimá-lo. Prestar atenção em argumentos sofisticados. Será que eu escrevi certo? Acho que é sofisticados, era. Desculpa, escrevi errado, gente. Sofisticados eram algumas das armas usadas por aqueles servos de Satanás em seu ataque. Gente, quanta gente a gente escuta aí, né? Com argumentos feitos, argumentinhos prontos, argumentos bonitinhos, que vai contra as escrituras, que vai contra a palavra, que vai contra o exército de Deus, que vai contra Deus. E esses argumentos transformam na mente das pessoas para que nós somos maus e eles são bons. O diabo é fera nisso, galera. Lembra, no começo da aula, ele enganou 1/3 dos anjos de Deus. Então imagina como que ele é bom em argumentos. Então, se a gente não tiver firmado com a rocha firme, que é Cristo, e não tiver firme na palavra, a gente vai ser derrubado. A gente vai cair. Porque na hora que vem alguém com algum argumento, mas eu acho que é isso daí, começa a criar uns pensamentos daquelas religiões que eu falei lá no começo, do sincretismo, de mistura, ideias do ocultismo, ideias do diabo mesmo. A gente começa a escorregar. E muitos, eu já vi pessoas que andavam comigo, tocavam comigo dentro da igreja, que hoje são espíritas, hoje são da Umbanda. Por quê? Porque foram na ideia do inimigo. Entendeu? É muito perigoso, gente. É muito perigoso. Pensamentos em Deus. Ali, ó, o primeiro, segundo, terceiro, quarto. A gente tem que ter pensamentos em Deus. Poxa, será que Jesus faria isso? Como que Jesus agiria nessa situação? Poxa, pensamentos ligados com Deus, ideias ligadas com Deus o tempo inteiro. Nossas armas são poderosas e não são armas físicas, igual a gente falou. Não é 38, não é bazuca, não é raio laser. É a nossa oração. É a arma mais poderosa de todas.
Leitura da palavra, mas principalmente meditar. É o que a gente deu exemplo do Gabrielzão com o livro de Apocalipse. A segunda leitura dele foi melhor. Por quê? Porque ele meditou. Ir à igreja é nosso quartel-general. Isso aqui eu acho muito legal, gente. É importante a gente ir na igreja. Às vezes a gente compara com o treinamento de um soldado, nós somos soldados de Cristo. Só que se a gente, o soldado ele precisa ir para o quartel-general, ele precisa ir para treinar. E a igreja é como se fosse o nosso quartel-general. Lá a gente vai ter o treinamento nas reuniões da UPA, na escola dominical, no culto à noite, no culto da manhã, nas programações dos pequenos grupos. Uma série de treinamentos que são dados durante a semana para que a gente chegue no momento de batalha, a gente está bem treinado, entendeu? Então é importantíssimo a gente ir para a igreja. Importantíssimo. Andar com irmãos para ser alicerce um dos outros. É o que a gente está fazendo aqui, a gente está andando um com o outro. Quando a gente quiser escorregar, o outro irmão que está firme, ele falou assim, ô irmão, o outro soldado, ô, peraí, não está muito legal essa ideia que você está indo. Ah, é verdade. Então a gente tem que andar um com o outro, para que a gente seja alicerce um do outro. Para que a gente seja... Quando um vai cair, o outro apoia. Não, calma, estamos aqui junto. Não cai não, não vai nessa ideia não. Então é importante a gente andar junto. Andar com pessoas que... Estou falando, não é errado você andar com pessoas que não proclamam a mesma fé que a gente. Até porque, senão a gente não teria campo para poder evangelizar. Mas aquele melhor amigo, aquela pessoa que tá vivendo, lendo a palavra, orando, que está firme, é importante a gente andar com essas pessoas. Gente, 11h46, né? Agora que eu vi. Não, acho que vai dar. Estamos no penúltimo slide. Esse em branco, foi mal, eu errei. Esqueci de pôr, acho que deixei ele aí, pra gente, sei lá, ideias. E o último texto que eu queria ler com vocês, 1 Coríntios 10. Felipão, você consegue ler para nós? Não sei se você está aí ou já está comendo macarrão. Com certeza, acho que ele está comendo macarrão, né? Não respondeu? Então, eu vou ler, tá? Ô, Lali, você consegue ler para gente? Não sei se você está com a Bíblia aí. Paulari. Desculpa, a Lali. Não, eu falei Lari, mas eu já sei que a Larissa, ela tá rouca, que ela só escreveu, que ela não falou hoje, então ela tá rouca. Pode ser, Lali, você mesmo. Você que falou. Você consegue ler pra gente esse 1 Coríntios 10? Sim, vou ler. Nossa, é 33 versículos, tudo bem? Você acha que é de boa? 33. Tá bom. Só vou achar aqui, calma aí. É 1 Coríntios o quê? 10. Peraí, vamos só ver aqui, peraí. Vai ter que ser os 33 mesmo, viu? Porque que você vai lendo, a gente vai ele vai fazer meio que um resumo de várias aulas que a gente teve e dessa. Tá bom. Vai É. lendo e vai prestando atenção no que você tá lendo, porque vai resumir bem. Tá. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem o que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos, num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pela serpente. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram,
e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoa sábia. Julguem vocês mesmos o que eu digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que não se alimentam do sacrifício são participantes do altar? O que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo essas coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios, e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor, e o cálice dos demônios não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porque do Senhor se alguém que não é convidá-los para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum. Daquele que não comam, por causa daquele que deu a informação e por isso. Pois porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo? Por que dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como vocês, também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Acabou. Valeu, Lali. Você viu aí que foi um belo resumo, né? Sim. Então, galera, eu deixo para vocês esse texto para que vocês meditem. Leiam, meditem. Pensem, vão lendo cada versículo, pensa, lembra de alguma coisa que vocês estão fazendo, que alguém está fazendo. Continua lendo o versículo de baixo, vai lendo, ora, fala com Jesus. Então, esse 1 Coríntios 10 eu deixo para vocês, que é um bom resumo de tudo que a gente tem estudado. Tá bom? Desculpa aí, galera, eu passei 7 minutos aí do tempo. Então, vamos caminhar junto, sempre caminhar junto e orar junto, uns pelos outros, pelos familiares aí que não conhecem a Jesus e que a gente sabe que eles estão, né, indo para o lado errado. Eu vou fazer uma oração para a gente estar encerrando e é isso aí. Vou fazer uma oração aqui rapidinho. Senhor Jesus, obrigado por esse estudo que o Senhor nos deu, pela vida dos meus irmãos que estão aqui, que estudaram junto com a gente pôde aprender mais o Senhor aqui. Ó Deus, coloque em nosso coração essa palavra, colocamos as pessoas que não conhecem ao Senhor, que são próximas nossas, que o Senhor nos use para pregar o Evangelho a elas, use outras pessoas também, e toque no coração delas, ó Pai. Quebre a rocha que está ali em volta do coração delas, que deixa o coração duro,
e que elas possam conhecer o Senhor verdadeiramente, como nós conhecemos. Nós te amamos muito, ó Pai, que possamos ser firmes, que possamos ser soldados com a armadura polida, com a armadura forte, para que a hora que vinha o inimigo, vinha o diabo, a gente não tenha medo deles. Na verdade, a gente enfrente eles, ó Pai, para que o que está dentro de nós, que é o Senhor, é muito maior que eles que estão na terra. Colocamos agora aqui, ó Pai, que possa cair por terra, ó Pai, toda ação do inimigo sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos aqui, sobre a vida dos familiares deles, em nome de Jesus. Nós clamamos pelo teu sangue todo-poderoso, que é o Deus que lave e que possa, Deus, tirar toda a ação de Satanás e do diabo e dos seus anjos sobre a ação dos meus irmãos aqui, ó Pai. Coloque os seus anjos ao redor deles, para que eles fiquem firmes no Senhor, para que quando o inimigo vir, eles possam, Deus, destruir esses inimigos. Ó Pai, nos aproxime a cada dia mais, para que a gente caminhe junto, que a gente possa caminhar juntos, ó Deus, contigo. Obrigado por tudo, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Galera, valeu mesmo. Foi muito bom. Obrigado pela participação de todo mundo. Que Deus abençoe vocês. E depois leiam esse texto de 1 Coríntios 10, tá bom? Então, bom domingo a todos. Beleza. Tamo junto. Boa Valeu, semana. galerinha. Boa semana. Qualquer coisa, Valeu. tamo aí, tá? Foi uma aula muito boa. É nóis, mano. Até Tamo mais. junto. Valeu, galera. Beijo. Boa macarronada aí, como diria o Felipe, Valeu. que já saiu. Já foi comer. Valeu. Já foi comer macarrão já. Falou, mano. O macarrão não podia esperar. Valeu, Gabrielzão. Beijo, gente. Tchau. Até mais, falou. Tchau, tchau. Pessoal. Valeu.